Olá pessoal, estou aqui para gravar o nosso 14º Herói da Fé, do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e o nome dele é David Livingstone, o célebre missionário e explorador. Uma vez, certo comerciante perguntou, ao visitar Westminster, em Londres, onde se acham sepultados reis e vultos eminentes da Inglaterra, qual era o túmulo mais visitado. E o porteiro respondeu que era o de David Livingstone. Conta-se que em Glasgow, depois de passar 16 anos na África, ele foi convidado a fazer um discurso para os alunos da universidade. E os alunos começaram a vaiar, fazendo muito barulho. Contudo, quando Livingstone apareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair 31 vezes em febre nas matas da África e com um braço apoiado numa tipóia, depois de um encontro com um leão, os alunos guardaram um grande silêncio e ouviram com maior respeito tudo o que ele relatou e a maneira como Jesus cumprira sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com autoridade, esse herói falou para uma universidade, e vocês vão ver que não é à toa que seu túmulo é o mais visitado de Westminster. Ele nasceu na Escócia, o seu pai se chamava Neil Livingstone e contava aos filhos as proezas dos antepassados por 8 gerações. Todos os antepassados dele eram cristãos. Os pais de David criaram seus filhos no temor do Senhor. O lar era sempre alegre e servia como notável modelo de todas as virtudes domésticas. Com a idade de 9 anos, David ganhou um Novo Testamento. Prêmio que foi oferecido porque ele repetiu de cor o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, com 9 anos de idade, gente. Aí ele fala assim: quando completei 10 anos de idade, comecei a trabalhar em uma tecelagem para ajudar a sustentar a família. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática de latim. Que criança que é essa que com 10 anos compra uma gramática de latim? David iniciava o dia na tecelagem às 6 da manhã e trabalhava até às 20 horas, quando então ele ia para a escola noturna e às vezes chegava em casa e estudava até a meia-noite. Enquanto ele trabalhava na tecelagem, ele lia linha por linha da gramática sobre a máquina da tecelagem. Então ele era muito dedicado e muito esforçado, e não foi fácil, né? Não foi sem esforço que ele chegou onde chegou. Desde pequeno, David orava com sua mãe por um missionário chamado Gutzlaff. E com 16 anos, ele começou a sentir o desejo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo àqueles que jaziam nas densas trevas. Depois de 9 anos de serviço na fábrica, ele foi promovido e conseguiu concluir seus estudos, recebendo o diploma da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow. Então, David Livingstone se tornou médico. Aos 20 anos, houve uma grande mudança espiritual em David, que marcou sua vida para sempre. Ele teve um encontro com o profundo amor de Cristo. O livro descreve um pouco melhor, mas eu vou resumir isso dessa forma. Ele teve uma experiência onde ele entendeu e foi constrangido pelo amor de Cristo. Isso marcou sua vida. Ele queria ir para a China. Porém, ao ouvir certo missionário chamado Roberto Moffat contar sobre o interior da África ainda desconhecido e sobre os mapas desse continente que tinham no centro enormes espaços em branco, sem rios e sem serras, porque ninguém ainda tinha explorado, Moffat disse assim: há uma vasta planilha ao norte, onde tenho visto nas manhãs ensolaradas a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido por essas falas e impedido de ir à China naquela época, David falou: irei imediatamente para a África. Às 5 horas da manhã do dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. David leu os Salmos 121 e 135 com eles. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas palavras ficaram gravadas no seu coração e o fortaleceram quando teve de suportar o calor e perigos durante os longos anos vividos mais tarde na África. Depois deles orarem, ele se despediu da sua mãe, das irmãs, e andou a pé com seu pai até Glasgow.
Depois de se despedirem um do outro, David embarcou no navio para não mais ver aqui na terra o rosto nobre de Neil Livingstone, seu pai. A viagem durou 3 meses e David aproveitou para muitas coisas, inclusive para aprender a usar o sextante e saber exatamente a posição do navio observando a lua e as estrelas. Essa informação no futuro seria preciosíssima para ele. Para aprender a língua e a cultura, ele misturava-se com o povo e ouvia suas lendas, e também contava-lhes as verdadeiras e preciosas histórias de Belém, da Galileia e da cruz. Ele aproveitava para ganhar o direito de ser ouvido ouvindo as histórias deles. Ele estabeleceu sua primeira missão em Mabotsa, que significa ceia de bodas. Aí ele falou assim, que Deus nos ilumine com a sua presença para que por intermédio de servos tão fracos, muito povo ache entrada para a ceia das bodas do Cordeiro. Foi em Mabotsa que ele teve esse histórico encontro com o leão, que causou ele ir lá na universidade usando uma tipóia, né? Esse encontro com o leão, o livro conta que foi assim, o leão pegou ele pelo ombro e sacudiu ele assim com a boca, segurando no ombro dele, atirou ele longe. Ele ficou meio tonto, assim, meio dormente, mas ele descreve que em nenhum momento ele sentiu medo, ele sentia paz, assim. E aí até que chegou um nativo, um cara lá da tribo com uma lança e começou a lutar com o leão. E foi assim que o David Livingstone conseguiu ser livre do leão. Acredito que não aconteceu nada com o guerreiro, que o leão deve ter sido destruído, o livro não deve ter sido morto, o livro não conta mais detalhes, mas conta que desde então o ombro do David Livingstone nunca mais foi o mesmo e ele sempre teve dores no ombro e dificuldades para erguer o braço, assim. Até ele morrer ele sentiu dor no ombro por conta desse confronto com o leão. Na casa de Roberto Moffatti, David conheceu Maria, a filha mais velha dele. Depois de abrir a missão em Mabotsa, os dois se casaram e 6 filhos foram o fruto desse enlace. A escola dominical não era só dominical, era diária, e Maria dava aulas nela. Por esse tempo, Shelley, o líder da tribo, se converteu. Ele se converteu através do exemplo de vida, né? Ele foi constrangido pelo amor, pela presença de Jesus na vida do David Livingstone. E eles começaram a realizar cultos domésticos e várias pessoas da tribo posteriormente se converteram. Por falta de água, eles se mudaram e estabeleceram-se em Kolobeng. Foi nesse último lugar, Kolobeng, que Livingstone, com muito sacrifício, edificou sua terceira casa e morou por 5 anos para nunca mais conseguir se fixar em qualquer lugar na terra depois. Através do deserto de Kalahari, chegavam boatos de um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, que David acreditava ser uma grande cachoeira. A seca era tão severa que eles resolveram atravessar o grande deserto de Kalahari a fim de encontrar um lugar melhor para a missão. Então, Shelley e seus guerreiros partiram, a família Livingstone e 3 brancos. Tinha um dos que estavam com eles que conhecia os segredos de atravessar o deserto, porque era muito difícil atravessar o deserto. Então esse cara que estava com eles, ele cavava com as mãos a areia assim, e depois ele usava um canudo para chupar a água que estava debaixo da areia. E foi assim que eles conseguiram sobreviver, senão todos eles teriam morrido de sede. Então, né, nessas andanças deles aí procurando um lugar melhor, eles chegaram ao rio Zoldo e foram informados sobre sua nascente num lugar entre rios e florestas. Livingstone ficou convencido que o interior da África não era um grande deserto como o mundo de até então supunha, e o seu coração ardia por achar uma via fluvial. Assim, outros missionários poderiam ir para o interior do continente com a mensagem de Cristo. Ele queria abrir um caminho para o Evangelho. Depois de algumas descobertas, quase morrendo de sede, eles finalmente descobriram o lago Ngami. Muitos exploradores, muito mais bem equipados, não conseguiram encontrá-lo, mas Deus mostrou isso a David, e as notícias foram enviadas à Royal Geographical Society. Então o David foi ficando conhecido, né, através dessas descobertas geográficas assim na África. Depois eles voltaram a Kolobeng e no futuro decidiram fazer o caminho de novo até o lago Ngami. Dessa vez a família estava junto, assim como a outra, né, mas a família teve febre. E eles ficaram doentes, assim, várias pessoas ficaram doentes e padeceram, assim, de febre.
e nesse tempo nasceu uma filha dele e inclusive ela morreu de febre nesse translado aí deles, né? Mesmo assim, né, tendo a filha morta, tentando achar um caminho para o evangelho, ele não desistiu, porque isso movia o coração dele, né? E depois disso, eles voltaram descansar em Curumã, na casa do sogro, e depois de ele achar um lugar para missão, ele saiu para achar um lugar para missão e nesse caminho eles acharam o maior rio da África Oriental, o rio Zambeze, um rio do qual o mundo nunca tinha ouvido falar até então. Por conta dos perigos, muitos perigos, saqueadores, doenças, né, a gente já ouviu aqui sobre as febres, enfim, ele enviou a esposa para descansar na Inglaterra. Ele lutava contra muitas coisas, inclusive o mais vil regime de escravatura. Uma vez ele enviou crentes fiéis para evangelizar uma aldeia, mas alguns holandeses mataram muitas tribos, inclusive esses crentes. Eu não deu para entender bem no livro, mas eu acredito que sim, pelo jeito que conta. E eles destruíram todos os bens de David. Então era uma luta ferrenha, assim, constantemente perseguição. E por conta de tudo isso, ele enviou toda a família então para a Inglaterra, os filhos. E essa separação da família trouxe profunda dor para ele. Mas ele dirigiu o rosto heroicamente de novo a socorrer as infelizes tribos do interior da África. Tinha 3 motivos que o levavam a fazer uma viagem de exploração. 1. Ele queria um lugar para residir com a família entre os Barotses. 2. Ele queria uma comunicação entre a cidade do Cabo e os Barotses. E 3. Ele queria fazer todo o possível para influenciar autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. Por causa desse coração e dessas descobertas, ele tornou-se mundialmente conhecido. No seu ardor para que Deus lhe poupasse, porque só Deus poderia defender ele de todas as ameaças, de todos os perigos, das doenças, dos animais, dos salteadores, de tudo que lutava contra ele, assim. Ele fez essa oração: ó Jesus, rogo que me enchas agora com teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, eu te imploro que me aceites e me uses e que seja tua toda a glória. Esse é o coração de um servo que deseja que o Senhor seja glorificado na sua vida. Então ele atravessou ida e volta da Foz do Zambeze a São Paulo de Luanda. Foi a primeira vez que esse trajeto foi feito por um homem branco. Eu pesquisei no Google Maps, dá em torno de 2.425 quilômetros. Ele chegou a Luanda magro e doente, tanto que um cônsul queria que ele regressasse para a Inglaterra para descansar. Mas ele fez o caminho de volta, não aceitou descansar, e nessa viagem de volta ele descobriu as magníficas Cataratas de Vitória, um nome que ele deu para as cataratas em homenagem à rainha da Inglaterra. Ele continuou a pregar e às vezes ele chegava a ter 1.000 ouvintes das tribos, e ele ganhava o direito de ser ouvido através da conduta diferente dos mercadores de escravos. Ele amava os africanos, ele amava o povo para o qual ele pregava. Ele chegou a cair 31 vezes de febre em 7 meses, mas a sua maior dor era ver a angústia do povo africano massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado. Ele contou 17 aldeias incendiadas por mercadores. Uma vez ele estava numa montanha assim, e ele conseguiu ver a fumaça de 17 aldeias incendiadas, assim, e isso partia o coração dele, assim, a violência com que o povo africano era tratado, a tirania, né? Nenhum povo foi criado para viver dessa forma, né? Então essa era a dor de David Livingstone e a sua luta, assim, além de que eles fossem evangelizados, mas que eles também fossem livres do pecado e da escravidão. Então ele, nesse tempo aí que ele se separou da esposa, ele prometeu encontrar ela em 2 anos, só que se passaram 4 anos e meio até ela ter qualquer notícia dele. Depois de 17 anos, finalmente, ele voltou à Inglaterra, né? Fazia 17 anos que ele estava na África, mas 4 anos e meio que ele não via a esposa. Antes de desembarcar, ele soube que seu pai havia falecido. Em toda a sua história, não se conta um acontecimento mais comovente do que seu reencontro com a família.
Na Inglaterra, quando ele chegou, ele foi aclamado e honrado como heróico descobridor e grande benfeitor da humanidade. Conta-se que as multidões oprimiam ele, ele não conseguia andar na rua, ele tinha que se esconder. Nos cultos ele não conseguia ir. Uma vez ele chegou, ficar num porão da igreja, mas o povo descobriu que ele estava lá e foram lá, fizeram fila para cumprimentar o grande explorador, grande missionário David Livingstone. Nesse tempo, na Inglaterra, ele escreveu um livro chamado Viagens Missionárias, que alcançou enorme circulação e produziu mais interesse na questão africana do que qualquer movimento anterior. Com a idade de 46 anos, finalmente ele regressou à África com a esposa e continuou suas viagens, só que ele deixou a esposa na casa do sogro, o Roberto Moffat. Nesse tempo aí que ele saiu explorar mais um pouco, ele descobriu o Lago Nyassa. E ele também nasceu uma filha dele nesse tempo, só que ele só veio a saber que ela nasceu um ano depois que ela já tinha nascido, de tanto tempo que ele ficou longe da esposa descobrindo o Lago Nyassa. 4 anos depois, a esposa se uniu a ele, só que dessa vez ela se uniu a ele para continuar viajando pela África, explorando, mas 3 meses depois ela teve uma febre e não resistiu e faleceu nessa viagem. No seu diário, ele escreveu para ela: "Chorei-a, porque merece as minhas lágrimas. Amei-a ao nos casarmos, e quanto mais tempo vivíamos juntos, tanto mais a amava. Que Deus tenha piedade dos filhos." Um dos maiores desafios que David enfrentava era o terror das tribos ao se depararem com um homem branco. E não era para menos. Todos os homens brancos que pisavam na África era para oprimirem as tribos e venderem eles como escravos. Então, isso dificultava muito a missão do David, porque quando as tribos viam ele, elas associavam um opressor. Tentavam com ódio cruel acabar com a obra de Livingstone. Tanto os mercadores de escravos como as próprias tribos hostis tentavam acabar com a obra dele, com o que ele estava fazendo, né? Inclusive, ele, por causa de politicagem, ele foi obrigado a retornar à Inglaterra, ele recebeu uma ordem para retornar. Só que quando ele chegou lá, os crentes começaram a orar e cooperar com a obra missionária, enviando-lhe dinheiro. Então aqui entra a oração, né? Os crentes começaram a orar com ele, cooperar orando, se sentiram chamados para isso, né? E também para cooperar financeiramente. O sonho do David era descobrir a nascente do rio Nilo. Se ele descobrisse, o mundo lhe daria ouvidos acerca da chaga aberta na África, o comércio de escravos. Ele sabia que corria grandes riscos, mas ele respondia dessa forma: "Não pode o amor de Cristo constranger um missionário a ir onde a traficância leva o mercador de escravos?" Eu achei essa frase incrível. Não pode o amor ser maior que o ódio, maior que a ganância? Se a ganância leva um mercador ao meio da África com todo aquele perigo, será que o amor não me leva lá também para que eles sejam salvos? Eu achei essa frase sensacional. Então ele permaneceu por causa desse amor por Jesus e pelo povo africano. Depois dele caminhar milhares de quilômetros, pela primeira vez os pés do missionário falharam. Ele foi abandonado por todos e reduzido a pele e ossos por causa da doença. Nesse tempo ele pensou que ele ia morrer mesmo, mas então o Senhor enviou um jornalista para a África atrás dele, chamado Henrique Stanley, e esse jornalista foi uma bênção, assim, ajudou ele e convidou ele para voltar para a Inglaterra para descansar. Porém ele recusou porque ele estava determinado a achar a nascente do rio Nilo para que ele tivesse os ouvidos do mundo acerca da escravidão. Então sua última viagem foi para Luapula e chovia intensamente e ele sofria de muitas dores a ponto de pela primeira vez ele ter sido carregado pelos companheiros. Em 1º de maio de 1873, Suzy, um dos companheiros de viagem dele, achou seu mestre de joelhos ao lado da cama, morto. E ele falou assim: "Orou enquanto viveu e partiu deste mundo orando." Então o Suzy tirou o coração do David e enterrou o coração dele na África. E depois eles embalsamaram o corpo dele e enviaram à Inglaterra. Houve um cortejo gigantesco, as pessoas aclamavam ele e ele foi realmente assim um herói, foi considerado um herói mesmo na Inglaterra. E uma cena curiosa é que tinha um senhor chorando amargamente na calçada enquanto o corpo dele passava, e esse senhor
explicou por que ele chorou. Ele falou assim: é porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio, assistimos à mesma escola dominical e trabalhávamos na mesma máquina de fiar. Mas Davizinho foi por aquele caminho e eu por este. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado, desconhecido e desonrado. O único futuro para mim é o enterro de beberrão. Na verdade ele estava errado, porque sempre tem salvação em Jesus e solução, e ele podia mudar de vida em Cristo, mas me comoveu a frase desse senhor do arrependimento de quem fez escolhas erradas na vida. E o David, apesar de muito sofrimento, ele pôde morrer sabendo que viveu com propósito e viveu pela maior causa da terra, que é a causa de Cristo e de alcançar os não alcançados. Então, que assim como o David Livingstone, a gente possa fazer escolhas que tragam glória para Deus e que nos façam ser pessoas honradas, né? Como ele, que morreu como um herói. Né? Então, que a gente pense nas nossas escolhas, e a melhor escolha que a gente pode fazer é estar com Cristo. A melhor escolha que a gente pode fazer é gastar tempo com Deus. Essa história não menciona tanto a questão de oração e jejum, mas tem muitas orações dele no diário. Então, com certeza, ele era um homem que orava a ponto de, com 9 anos de idade, recitar o Salmo 119 de cor, comprar uma gramática, enfim, ele tinha sede e fome de ler e de ser enviado aos povos não alcançados. Então, que isso possa nos inspirar a ter fome e sede de Deus, para que através de nós, aqueles que nunca ouviram, possam ser alcançados, ou através das nossas orações. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigada. Tamo junto. Até o próximo vídeo.